Então, vamos começar aqui, né? Eu fiz uma análise de dados dos acidentes de trabalho, de dados que foram disponibilizados no Kangol, que é uma comunidade em DataSite. Está aqui o site onde eu retirei dessa base de dados, aqui na descrição e tal. E para fazer isso, eu importei o arquivo CSV. Vou até fazer aqui a importação novamente. Essa base de dados, você baixa o download, ele vem arquivo XLX e o arquivo JSON. Eu preferi usar primeiro o CSV, que eu queria fazer a demonstração usando o CSV. Então, começando usando a biblioteca Pandas, a gente começa aqui o exemplo aqui no Google Colab. Aí primeiro a gente vai ler o CSV, transformar ele numa base de dados. Aí eu vou analisar os tipos de coluna. Eu vou ver que todos estão em objetos. E alguns eu não quero que ela fique como objeto. Porque não vem ao caso, né? Então eu vou mudando o tipo conforme a minha decisão. Por exemplo, o setor. O setor eu queria que fosse uma categoria. Tipo acidente level. Quer dizer, o nível do acidente. Eu coloquei com uma string porque está a nossa base de dados está em algarismos romanos. Então, quando eu coloco em tipo int, acaba dando erro na hora que eu vai fazer algumas operações. Então, eu deixei string, mas os outros, por exemplo, gênero, eu coloquei categoria, que só tem só dois, e se era a empresa ou uma terceirizada. Como são só dois, eu também coloquei categoria. Aqui foi para ver a parte de cima do cabeçalho. Para eu também ter fazer os links, né, mais rapidamente para eu poder fazer as minhas análises. Então aqui eu fui o que aconteceu? No começo eu vi que deu um erro. E eu vi aqui, ó, tá vendo que a data tá junto com a hora, só que a hora é sempre zero, né? Então esse foi um erro, né? Então o que eu fiz? Eu separei a data da hora e anexei a data mesmo, a coluna a data mesmo. E a hora eu deixei lá, ficou aqui à direita, mas a gente nem usa, né? E vamos rodar aqui, né? Eu consultei se tinha alguma linha com valor faltante, né? E não tinha nenhuma linha. Aí, primeiro, eu fui fazendo as minhas primeiras análises, agrupando por setor, para ver. O setor de metalurgia foi o que teve maior número de acidentes. Depois foi mineração, depois são os outros. Aí eu fiz a análise quais que eram os níveis dos acidentes, de 1 a 5. Fazendo somatória. Então no nível 1 teve 69.642 acidentes. No nível 2 teve 9.344 acidentes. No nível 3 teve 6.892 e continua o caso até o nível 5. Depois eu fiz o agrupamento pelo potencial nível de acidente.
E fiz o group by, né, lá, para fazer o somatório. Aí aqui tem de 1 ao 5. Então, aí depois eu fiz uma... Tipo, eu queria ver quais que eram tipo, os acidentes que tinham o maior nível de acidente e o maior nível potencial de acidente. E eu encontrei esses aqui e fiz o somatório, que no final deu 8, né? Que são poucos. Aqui que eu pensei, eu vou fazer uma tabela que possa, tipo, eu pegar todos os níveis e todos os potenciais níveis. Tipo, e para isso eu fiz o cruzamento, né? Tipo, um com com dois, de um lado sendo nível, o outro lado sendo potencial. E fiz, sempre para mostrar a quantidade, mostrando o lane, né? De quantos acidentes ocorreram. E fiz uma tabela para calcular tudo isso. Aí, a tabela ficou pronta. Então, no acidente nível 1, com potencial nível 1, teve 316. E por aí vai, né? E aí eu percebi que só tem acidentes nível 1, tipo 1, 2, mas isso aí são dos dados mesmo. Aí eu fiz para imprimir o gráfico de barras com esse, dessa, a tabela aqui, imprimi os gráficos de barras e eu mudei algumas coisas no gráfico, né? Eu coloquei o cruzamento para ser a label de baixo, a quantidade, olha, errei aqui, ó, a quantidade para ser o label, acertar aqui, né? A quantidade para ser o label do Y e o título como níveis potenciais. Fiz o agrupamento por país para ver qual país tinha o maior número de acidentes. Aí eu descobri que essa tabela tem Counter 1, 2 e 3, não tem o nome dos países, então foi é dos dados mesmo, não tem como mudar, mas fosse interessante tivesse o nome dos países para a gente ver. Esse dado é de 6 anos atrás, é da IHM Stephanie. E eu acho que deve ser por questão de privacidade dos dados, né, das empresas, né, um dado de empresa, então eles não especificaram aqui. Então eu fiz também um gráfico de barras para especificar, fiz um histograma, porque eu percebi que o histograma aqui nessa análise não seria muito útil. Então depois eu fiz um agrupamento por setor, que também seria um dado interessante, né? O setor de mineração, o setor de metalurgia tem 28 mil acidentes, mineração 53 e os outros 13 mil. Depois eu fiz o gráfico de barras também e fiz um agrupamento de risco, né? Que são os riscos, o nome dos riscos. Aí, por exemplo, bloquear e isolar as energias. O risco teve acidente e o risco foi 422 acidentes. Quando eu não aplicava porque não foi considerado, não tinha risco potencial, entendeu? Então foi um acidente meio que esporádico. O cara tropeçou numa pedra e deu um acidente, entendeu? Aí tem os números aqui.
de metal líquido, 339, é de proteção de máquina. Então são vários os tipos de potenciais de acidentes que são classificados, e aqui são o número de acidentes que ocorreram tipo, para cada tipo. E fiz um gráfico de barras também, que para mim era o mais interessante. Os outros gráficos de bits, eu não consegui ver direito os dados. Pelo menos no Python, né? Então acho que em outras ferramentas eu conseguiria fazer melhor, mas no Python eu não consegui fazer uma visualização muito boa. E é isso. Esse aqui foi o analisando os dados tipo SSV de acidentes de trabalho e fazendo gráficos de barras tipo em Python, usando o Bocolab.